Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite falando sobre gnosticismo. Estamos conversando com o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco. O assunto no primeiro bloco foi bem interessante, entendendo os conceitos no gnosticismo. E a gente vai continuar a conversa agora nesse segundo bloco. Mas antes da gente continuar a conversa, no mês que vem, o mês de agosto, mais precisamente no dia 17, 18 e 19, nós teremos uma conferência aqui na Associação do Senhor Jesus, que o senhor vai participar, né, padre José Eduardo? Exatamente. Vai ser uma conferência com a teóloga Mary Healy. Certo. Eu estarei também junto. Em que isso é uma conferência de cura, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre cura divina. Conferência sobre curas e milagres, se chama, na verdade, né? Essa conferência, além do senhor e da teóloga Mary, como é que é o nome dela? Mary Healy. Healy, certo. E o do pai do Douglas Pinheiro, também, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Então, quem quiser mais informações, gente, nós temos um site, está aí no seu vídeo, aarcaeapomba.org. Você pode, inclusive, nesse site, fazer a sua inscrição para essa conferência que vai acontecer no dia 17, 18 e 19 de agosto, aqui na Associação do Senhor Jesus, né? Conferência sobre curas e milagres, né? Uma perspectiva interessante, obviamente, o senhor, o padre Douglas e a nossa teóloga também vão aprofundar nesse assunto. Eu tenho certeza que vai ser muito rico e muito interessante para quem quiser participar. Mais informações, então, nesse site aarcaeapomba.org, inclusive para fazer as inscrições aqui na região, né, de Campinas. A gente está na cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Para quem quiser participar, dia 17, 18 e 19, então fica o convite do mês que vem, mês de agosto, tá bom, gente? Padre Eduardo, vamos continuar então sobre o nosso tema aqui, que é profundo e interessante. Já entendemos um pouco no início, mas em poucas palavras, se a gente resumir que o gnosticismo é uma corrente dualista, que preza para tudo aquilo que diz respeito à matéria, é algo ruim, é algo que um Deus mal tenha criado, e o que diz respeito ao espírito são coisas boas, é um caminho para começar o entendimento disso? Ou ainda está muito vago? É um caminho, está bastante vago, mas já é um princípio, dá para começar por aí. Tá. Na história, né, do cristianismo, lá no início da igreja, os apóstolos e depois os seus sucessores, começando a pregação evangélica, e de repente se deparam com essa corrente, né? Como isso aconteceu e como isso atrapalhou a igreja primitiva? É o seguinte, quando o evangelho começou a ser pregado, então, obviamente, existiam correntes de pensamento e de espiritualidade que se difundiam na época. Entre os judeus havia a Cabala, que tem um fundo gnóstico muito grande. A Cabala é bastante gnóstica. Aliás, é uma corrente espiritual judaica essencialmente gnóstica. Certo. Ao mesmo tempo, no mundo greco-romano, estava em difusão o platonismo, o neoplatonismo. E o tipo de espiritualismo platônico reinterpretado dentro daquele caldo sincretista do Império Romano gerou digamos assim, uma ambiência que propiciou no cristianismo uma mímese, né? Então, o chamado gnosticismo cristão, na verdade, gnosticismo e cristianismo são incompatíveis. Certo. Mas o chamado gnosticismo cristão nada mais é senão uma mímese, uma imitação do cristianismo primitivo, reinterpretado em chave gnóstica. Então, aquelas primeiras heresias do cristianismo, elas vão trafegando de um extremo ao outro. Então, por exemplo, o docetismo é mais espiritualista, certo, nega a humanidade de Cristo. Mas já, por exemplo, o nestorianismo nega a divindade de Cristo. É um pouco mais materialista. Então você vai trafegando de um extremo ao outro e sempre vai sendo assim, né? Na verdade, as heresias elas vão passando de um extremo ao outro ao longo da história. O neoplatonismo, nessa discussão, ele colabora para essa ideia dualista ficar mais clara? Sim, porque para o Platão a matéria é má, né? E, na verdade, eu não diria que a matéria é má para o Platão, propriamente, assim, desse modo, mas a matéria, ela não é o ser. O ser, digamos assim, ele é apenas
apenas refletido na matéria. O verdadeiro ser está nas ideias, está no mundo espiritual. Inclusive, o conhecimento não é o conhecimento concreto. O conhecimento é o conhecimento através da abstração e do contato de memória com as ideias. É o que ele chama de anamnese, né? Certo. É você recorrer à memória. Então, ajuda, tem muita afinidade entre uma coisa e outra. Avançando, por exemplo, no período, nos séculos primitivos, ainda no período da patrística, Santo Agostinho é considerado alguém que releu a obra de Platão. Ele pode ser considerado alguém da corrente do neoplatonismo. Ele teve contato com alguma dessas correntes imbuídas, né, ou cheias de gnosticismo durante a sua vida? Sim, no começo, o Santo Agostinho ele queria estudar retórica, que era a grande profissão da época. Certo. Né? Hoje o que fazem as grandes redes de televisão era o que faziam os retores na época de Santo Agostinho. Estudando retórica, ele percebeu que a retórica ela é muito inferior à filosofia. Aliás, ele leu isso num grande retórico romano. Quando ele começou a estudar filosofia, o primeiro contato dele com a filosofia foi através dos céticos. Então, ele começou numa dúvida terrível sobre a existência ou não da verdade. Quando ele percebeu que a verdade existia mesmo, então ele começou a entrar em contato com correntes filosóficas. Na verdade, ele já estava em contato com correntes filosóficas, que ele entrou pela porta do ceticismo, certo. Até que ele, passando pelo maniqueísmo, que é um tipo de doutrina gnóstica também, que afirma a negatividade da matéria, que existem dois princípios opostos, mas que eles são equivalentes, o bem e o mal, são uma espécie de dois princípios dialéticos, haveria uma divindade boa e uma divindade má, e da interação dessas duas divindades é que surge a realidade inteira, assim por diante. Ele vai ascendendo, ele vai subindo até o pensamento platônico, ele descobre o pensamento de Platão, até que ele professa fé, e quando ele descobre a fé, na verdade, ele ultrapassa em muito o pensamento de Platão. Eu acho uma injustiça, por exemplo, chamar Santo Agostinho de platônico, propriamente falando. Diminuir demais. Diminuir demais, ele ultrapassa imensissimamente o pensamento de Platão. Inclusive, existem ideias platônicas que não podem ser incorporadas no cristianismo e, obviamente, Santo Agostinho as recalcula e as exclui do seu pensamento. Certo. Bom, essa corrente, o maniqueísmo, né, virou quase que, na qual Santo Agostinho teve contato antes da sua conversão, virou quase que sinônimo de algo que é dualista. A gente usa isso de vez em quando, né? Sim, sim. O sujeito está muito maniqueísta, quer dizer que ele está com ideias opostas, né? De certa forma, virou quase que uma expressão. Virou um chavão. Um chavão, né? A gente diz assim, por exemplo, se a pessoa... existem pessoas que são realmente assim, né? Elas dividem todo mundo em duas categorias. Fulano é do bem ou fulano é do mal. A gente diz, bom, não é bem assim, né? Não é bem assim na realidade. Você está muito maniqueísta. Mas é um modo muito forçado de usar o conceito de maniqueísmo, né? Mas essa ideia de que um Deus mal cria as coisas relacionadas à matéria e um Deus bom relacionados ao espírito não parou por aí. Não. Avançou, né, ao longo dos séculos, né? Depois do maniqueísmo, talvez de que maneira isso atrapalhou de novo a história do cristianismo? O senhor se lembra? Diversas vezes. Todas as heresias dos primeiros séculos, aliás, todas as heresias da história da igreja. Então, mais adiante, por exemplo, no final no final do primeiro milênio, começo do segundo milênio, aparecem os cátaros e os albingenses, né? São grupos ali no norte da Itália, sul da França, etc., que pregam exatamente isso, que a matéria é má, que você... Inclusive, a matéria é tão má que as pessoas elas não poderiam nem se matar, por exemplo, usando um punhal, porque se você se mata usando um punhal, você está enfiando matéria dentro de você. Então a matéria é má. Como é que você tem que morrer? Você tem que morrer de inanição, você tem que morrer de fome, né? Então, eles proibiam o matrimônio porque eles consideravam o matrimônio mau, no sentido de que você se une a uma mulher
e tem filhos com ela. Então você está reproduzindo matéria. A matéria, portanto, sendo má, faz com que o matrimônio seja mau. Por exemplo, são contra os sacramentos, porque os sacramentos são matéria. Todo sacramento tem matéria e forma. Então os sacramentos têm que ser maus nessa perspectiva. A fé era entendida numa perspectiva espiritualista, como se fosse uma inatividade da razão para que você tivesse, pela via da intuição, acesso a um mundo supra-racional que é inacessível a pessoas normais. Então, uma espiritualidade estranha, tendencialmente quietista, em que você não faz nada, é uma mística muito aberta, digamos, a intervenções alheias à vontade, em que você não tem o exercício da voluntariedade, e assim por diante. E isso vai aos poucos abrindo caminho para o protestantismo, que se você para pensar, o protestantismo surge como uma rejeição à razão. O sola fide do Lutero, né, só a fé, é uma rejeição à razão. Então isso obviamente tem um quê de gnose. Note que, por exemplo, toda a crítica que se fazia no começo do segundo milênio, a crítica à opulência, né? De certo modo era justa, porque havia muita opulência, muita gente rica na igreja, ou coisas desse tipo, mas ao mesmo tempo havia um fundo gnóstico no sentido de rejeição a qualquer coisa material. Então você tem que criar uma igreja que inclusive ela não tem nem estrutura visível. Na mentalidade dos cátaros, dos albingenses e das seitas que surgiram depois disso, a igreja tem que ser apresentada sobretudo como uma comunidade espiritual sem delimitações espaço-temporais. Inclusive ela não é nenhuma estrutura visível na realidade, o que contraria os evangelhos, porque de fato Nosso Senhor fundou a igreja sobre os 12 apóstolos, com uma sociedade visível de fiéis. Material, né? Literalmente. Chefiada por Pedro e pelos seus sucessores. Então isso está muito claro, e a igreja não acabou na primeira geração apostólica. Então você veja que, ao longo da história, a recorrência das ideias gnósticas é muito grande. Depois nós vamos ter, na filosofia, o apartamento de dois princípios. De um lado, o racionalismo, e de outro lado, o fideísmo. De um lado, o idealismo, de outro lado, o materialismo. Sempre esses paralelos vão acontecendo filosoficamente, e a coisa, de certo modo, é assim até hoje. Especialmente com respeito à dificuldade do século XIII, com os cátaros e tudo mais, que depois também, como o senhor já bem lembrou, vai refletir na Reforma Protestante, em relação ao corpo de Cristo, né? Porque como é que pode o próprio corpo de Cristo, que é matéria, ser algo bom em toda essa lógica distorcida de que matéria é algo ruim e de que só o Espírito, Deus só teria criado as coisas boas relacionadas ao Espírito. Isso tem relação direta, inclusive, com a festa de Corpus Christi? Eu nunca pensei a coisa nessa perspectiva, mas porque quando Nosso Senhor apareceu, se não me engano, a Santa Juliana... Juliana de Cornilon, né? Aquela santa belga, né? Exatamente. Ele simplesmente queria que o mistério eucarístico fosse honrado com uma festa especial de culto público. Eu não me lembro se havia uma conotação na promulgação da igreja, etc., especificamente antignóstica. De certo que sim, do ponto de vista de que a gnose é incompatível com o dogma da Eucaristia. Quer dizer, você imaginar um Deus que se fez carne, e ele não apenas se fez carne, mas ele se fez alimento. Ele assume as aparências do pão para dar a sua carne verdadeiramente, para que eu coma a carne dele e o sangue dele. Isso é um negócio de uma materialidade gigantesca, né? E claro que isso é extremamente antignóstico. Padre, e em relação, por exemplo, aos evangelhos apócrifos, né? Por que a gente vê, quando a gente pesquisa esse assunto, que tem alguns desses livros, né, na qual a igreja não considerou como divinamente inspirados, que alguns deles são considerados apócrifos cristãos e outros apócrifos
gnósticos? Aham. Olha, o primeiro motivo é porque eles são falsos mesmo, né? Então, os evangelhos apócrifos, eles são evangelhos falsos mesmo. Quer dizer, eles atribuem autoria para quem não pode ter sido o autor, para quem não tem aquelas ideias. Aquilo não eram as ideias dos apóstolos da igreja primitiva, eram ideias gnósticas. Por exemplo, eu me lembro que houve até um filme, cujo nome não me lembro agora, mas ele explorava um pouco essa ideia dos evangelhos apócrifos, porque é claro, né, gente, o pessoal explora a ignorância, a nossa ignorância. Então, uma pessoa de casa não tem essa formação toda para conhecer, por exemplo, o que é um evangelho apócrifo, etc. Então, eu me lembro que havia um que explorava o tal do Evangelho de São Tomé, né? E falava que havia uma coisa escondida, um conteúdo escondido, e aquilo gera uma curiosidade muito grande. Não deixa de ser essa ideia do conhecimento, o acesso ao conhecimento secreto, né? Exato, mas o Evangelho de São Tomé, o tal do Evangelho de São Tomé, que é um apócrifo, na verdade, São Tomé não escreveu esse Evangelho, ele termina, por exemplo, com uma conversa de Jesus e os apóstolos sobre Maria Madalena. E ele diz assim, a mulher não pode entrar no reino do céu. Se a mulher quiser entrar para o reino do céu, ela tem que se tornar macho. Isso é uma ideia gnóstica, a mulher é má. Então, notem que... por que isso não está no cano da Sagrada Escritura? Porque é absurdo, é ridículo. Deus fez homem e mulher, né? A Bíblia diz claramente, né? Macho e fêmea os criou, ponto final. Mas veja, a rejeição do corpo, a rejeição da identidade corpórea que a gente tem, a ideia de que você pode compor uma identidade meramente espiritual a despeito do corpo que você tem, que você pode interpretar esse corpo dos modos mais díspares possíveis. Isso é uma ideia gnóstica. Isso descansa num fundo gnóstico. Sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, então, e no último bloco, que a gente vai fazer daqui a pouquinho depois do intervalo, a partir desse aspecto, dessas distorções na nossa sociedade atual, né? Como a gente encontra essas distorções gnósticas e de que maneira a gente pode identificar essas raízes na nossa vida, né? Na gente, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, aquelas ideias que a gente não sabe nem de onde a gente recebeu, se isso é possível, de que maneira a gente pode fazer isso, certo, padre? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes da gente ir para o intervalo, só quero agradecer aos nossos queridos amigos associados da Associação do Senhor Jesus, que todo mês colaboram conosco, né, para que a manutenção dessa obra de evangelização possa acontecer de forma eficaz, né? A gente só pode deixar uma emissora de TV no ar com a tua ajuda, porque não é barato fazer televisão. E a gente estende mesmo, né, a nossa mão até você pedindo, olha, mantenha sua fidelidade, porque a gente necessita do teu patrocínio para manter esse tipo de trabalho, né, de evangelização no ar, né, 24 horas por dia. A Rede Século XXI leva a programação, então, de conteúdo católico, de educação, de tantas outras coisas que os nossos associados nos ajudam, então, a manter de pé. E esse trabalho, por exemplo, de evangelização, como é feito aqui no programa Eclésia, de catequese e de conversas que, de certa forma, colaboram para que você aí do outro lado aprenda algo que seja útil na sua vida espiritual, no seu dia a dia, na educação, etc. Então, se você faz tempo, né, que de repente não mantém sua fidelidade associado, mas que, olha, por alguma razão eu parei de fazer a minha contribuição, fica o convite para você retomar, que a gente precisa desse tipo de patrocínio. E se você ainda não é sócio, nosso telefone está aí no nosso vídeo para você ligar para a gente. Nossos atendentes vão explicar direitinho como é que você faz para se associar conosco. A Revista Brasil Cristão, cada sócio aqui da Associação do Senhor Jesus recebe na sua casa mensalmente essa revista, como forma também de evangelização, né? Conteúdos interessantes, várias pessoas colaboram nessa Revista Brasil Cristão. Então fica aí o nosso apelo, nosso pedido e o nosso agradecimento para todos os sócios espalhados por todo o Brasil que nos ajudam então a manter essa obra de evangelização no ar, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já conversando um pouquinho aqui com o padre Zé Eduardo. Não sai daí.